bem, meus amigos, minhas amigas, neste tópico falaremos sobre mais uma situação que a Constituição previu como exceção à regra, ou seja, mais um dos 4 casos em que a Constituição previu que permite-se para o regime próprio de previdência a aposentadoria com idade e tempo de contribuição diferenciada. São apenas 4 casos, né? A da pessoa com deficiência, o daqueles policiais e agentes específicos, temos do servidor que trabalha sujeito a agente nocivo e agora do professor e da professora. São os casos que a Constituição prevê que poderão ter aposentadorias com critérios e requisitos diferenciados, com idade e tempo de contribuição diferenciado. Vamos ver como é que ficou então a situação do servidor público professor e professora. Vem comigo. Olha só, a aposentadoria do professor, aqui dentro do regime próprio de previdência social. Vamos lá. Primeiro vamos começar do artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, que diz: os ocupantes de cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos. Ok? Então, grave isso. O professor terá idade mínima reduzida em 5 anos, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, tá? Essas 3 áreas, ensino infantil, fundamental e médio, compõem o que a gente chama de educação básica, certo? Lembrando que essas regras devem ser fixadas na lei complementar do respectivo ente federativo. Pois bem, isso nós já sabíamos, né, que a Constituição permite que professor, professora tenham aí critérios diferenciados para a sua aposentadoria. Terão uma redução de 5 anos, né, na sua idade, aqui que nós vimos aqui, idade mínima, para professor ou professora do ensino infantil, fundamental e médio, que compõem a educação básica, tá certo? E esses requisitos devem ser contemplados em lei complementar. Mas vamos ver como é que está funcionando essas regras? Vem comigo. Assim, professores poderão se aposentar voluntariamente. Qual que é a regra, a idade da aposentadoria voluntária no regime próprio? É para mulheres 62 anos. Então, se for professora, tira 5, fica 57 anos de idade para a professora, né? E no caso do homem, que a aposentadoria voluntária é 65 anos, subtraindo 5, fica 60 anos para o professor, se homem, tá bom? Lembrando que tem que ter aí, comprovar efetivo exercício das funções do magistério da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, como vocês já sabem, fixados em lei complementar do respectivo ente federativo. Muito bem. Sabendo então que há essa diferenciação, vamos ver agora quais são os requisitos diferenciados aí de uma forma global. Vamos ver. Tá aqui, ó. Até que entre em vigor aquela mencionada lei federal que disciplina os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, nós vamos aplicar aqui o que está no artigo 10 da Emenda Constitucional 103 de 2019. E olha o que diz o seu parágrafo 2º, inciso 3º, inciso 3, olha só. Emenda Constitucional 103 de 2019, artigo 10, parágrafo 2º, inciso 3. Os servidores públicos federais que sejam ocupantes de cargo de professor, e aqui professor de maneira genérica, homens e mulheres, tá? Professor, professoras, que sejam da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, poderão aposentar-se. Veja, tem que cumprir os 4 requisitos que estão aqui. O primeiro vocês já sabem, que é a idade. 57 anos de idade para a professora ou 60 anos de idade para professor. Muito bem, então, professora, 57 anos de idade, professor, 60 anos de idade. Ok? Mulher e homem. Além disso, precisam comprovar 25 anos de contribuição. Mas não é 25 anos de qualquer contribuição. É 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício nas funções de magistério da educação infantil, fundamental e médio. Então vejam, além da idade de 57 anos para a professora
e de 60 anos para professor, tem que cumprir também, seja professora ou professor, pelo menos 25 anos de contribuição no exercício das atividades de magistério na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Beleza? Só que, além disso, temos mais 2 requisitos. Vamos a eles. Além disso, precisa esse professor ou professora cumprir 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de efetivo exercício no serviço público, e, além disso, precisam também cumprir 5 anos, ter cumprido 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. 5 anos no cargo efetivo. Então, veja. Então, além da idade, 57 anos para professora, 60 anos para professor, tem que cumprir 25 anos de magistério infantil, fundamental ou médio. Além disso, 10 anos no mínimo no serviço público. E, além disso, pelo menos 5 anos no cargo efetivo atual em que se dará a aposentadoria. Ok? São estas as regras aí do regime próprio de previdência social para a aposentadoria do professor. Qual que é o valor? Vamos lá. Eu vou trazer para vocês o valor aqui. Peguei emprestado de uma regra de transição, mas olha só o que nós temos aqui. Nós não estamos falando de regra de transição, pessoal. Então, depois vai seguir essa mesma regra para a transição, mas vamos seguir aqui. Nós estamos falando aqui da aposentadoria do professor ou professora. Até que lei discipline o cálculo desses benefícios, o valor será 60% daquela média aritmética que você já sabe qual é, 60% da média aritmética, né, das bases de contribuição de julho de 94 até hoje, devidamente atualizadas. Pois bem, pega esses valores, atualiza para o valor presente, faz a média aritmética, aí você pega 60% da média aritmética deles, ok? E acrescenta 2%, além dos 60, mais 2, para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, ok? Então, para professor, professora, vale aquela regra, né, de 60%. Claro, os antigos tinham direito ali às suas aposentadorias, né, quem tinha direito à integralidade, paridade, preservou. Mas os novos, ou os antigos que optaram pela nova regra, terão direito aí a 60% daquela base de contribuição, tá certo? Pega a média da base de contribuição de julho de 94 até o valor presente, atualiza, faz uma média aritmética, ok? E aí, deste valor, limitado ao teto do regime geral de previdência, claro, vai fazer para os novos, né? Vai pegar 60% desta média e acrescentar 2% para cada ano de contribuição, que seja professor, seja professora, pouco importa, tenham acima de 20 anos de contribuição. Então, o que tiverem professor ou professora acima de 20 anos, já ganha a mais 2% por ano, além dos 60% que já estariam garantidos. Tranquilo? Mais informação, olha só. E no caso, pessoal, né, eu estou falando dos servidores da União, aí você deve estar perguntando, mas e como é que funcionam as regras de aposentadoria dos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios? Tá certo? Né? Neste caso, aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados, DF e municípios, tanto as normas constitucionais quanto as normas infraconstitucionais anteriores à reforma da Previdência, enquanto não forem promovidas as alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de Previdência. Então, olha que interessante. Para a União, para os servidores federais, a própria emenda constitucional 103 de 2019 já trouxe as novas regras que devem ser aplicadas até que uma lei venha e modifique. Enquanto não tiver uma lei federal que modifique as regras, siga as da reforma da Previdência na emenda constitucional 103 de 2019. Mas ela diz, para o regime próprio dos estados, né, para os servidores públicos vinculados ao regime próprio nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, até que eles modifiquem a sua legislação, aplica-se a legislação constitucional e infraconstitucional anterior à reforma da Previdência. Então, olha aqui a diferenciação, né? Tanto tem muita gente judicializando isso. Por quê? Porque para servidor federal,
a reforma da Previdência trouxe uma regra. Para os servidores estaduais, municipais e do DF, disse o seguinte, olha, enquanto o seu regime próprio, enquanto não houver uma legislação própria aplicável ao seu regime próprio, então use as regras anteriores da reforma da Previdência. Perfeito? É assim que estamos hoje e vamos detalhar ainda mais adiante e nos encontramos no próximo tópico. Até lá!